informações ao vivo com o prefeito de Apuí, Marcos Maciel, que traz para a gente agora atualizações sobre a situação lá do município, né, que está isolado há 2 semanas em situação de emergência já por causa do desabastecimento. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo ao Band News Amazônia, primeira edição. Bom dia. É um prazer falar com vocês novamente. Como é que está a situação atual, prefeito? O senhor informou hoje que já chegou uma balsa com mantimentos. Como é que está neste momento o município? Então, ontem chegou a primeira balsa. Ela foi providenciada logo no início, quando não tinha ainda o decreto de emergência. O comércio local, a associação comercial, se mobilizou e eles contrataram então essa balsa no município de Humaitá. E ela chegou ontem, trazendo principalmente frios e alimentos que estava faltando na cidade. Então chegou ontem a primeira leva de 12 caminhões. Esses caminhões, o senhor acredita que esses mantimentos eles devem manter aí a cidade já pelos próximos dias, até a chegada de novos mantimentos? O fluxo de mercadoria ele é muito intenso, porque por conta da distância, né? Então todas as comunidades Matupi e Apuí, Matupi é Manicoré, mas também está completamente isolado. Mais isolado ainda que o próprio Apuí, né? Então esses caminhões, alguns foram para Matupi. Então, aqui para Apuí, a gente calcula que até o final de semana a gente já ganhou uma estabilidade. Já ganhamos aí 5, 6 dias de tranquilidade agora. 5, 6 dias de tranquilidade. A gente já tem alguma informação do DENIT sobre a contratação das balsas? O senhor foi informado? Teve alguma atualização? Sim, eu estou em contato permanente com o DENIT e hoje é para ser publicado por conta até a questão burocrática, né? O decreto de Apuí foi aceito na quinta-feira à noite, então foi um prazo muito curto na sexta-feira para correr com a documentação, né? Mesmo sendo emergência. Então, hoje a gente já quer ter essa resposta sobre a liberação das balsas para poder fazer essa travessia. A princípio eu tenho notícias de que serão 3 balsas, tá? Prefeito, aqui é Rafael falando com o senhor agora. Eu queria que o senhor explicasse a situação para os ouvintes aqui da Band News Difusora sobre qual que é a principal logística para que cheguem esses suprimentos em Apuí, né? Normalmente, a BR, a Transamazônica, é o principal meio de chegada desses suprimentos, só para a gente entender a gravidade da situação com esse trecho inundado da BR, né? Trecho de 20 quilômetros inundado, deixando a cidade isolada. Sim, praticamente nossa única via de acesso é a Transamazônica. A nossa mercadoria de Apuí, ela vem de Porto Velho e passa por Humaitá, Matupi, chegando a Apuí. Isso desde que foi inaugurada a Transamazônica. Como deu essa alagação, e assim que eu terminar a entrevista, eu vou mandar para vocês um vídeo da situação ontem, para você ver. Chega a ser fantástico as imagens, sabe? Então, em 2014 já teve uma enchente dessa e nós ficamos 64 dias isolados, completamente isolados. Porque tem um problema maior, por exemplo, tá inundado a rodovia. Só que quando desbloquear aqui e baixar a água, tem o problema da estrada, que ela vai estar toda amolecida, ela provavelmente rompeu em vários trechos e ninguém sabe, porque está tudo alagado, né? Então, quer dizer, o problema do isolamento, mesmo baixando a água, ele ainda vai mais uns dias de manutenção. Essa é a pior situação, prefeito, desde aquela inundação de 2014? Com certeza foi a mais grave e pegou todo mundo de surpresa. A de 2014, ele foi subindo lentamente, entende? Essa foi assim, do nada e subiu muito rápido. E continua subindo, né? Prefeito, o senhor já comunicou, o senhor já solicitou do DENIT providências em relação à subida do grade, né, da estrada que o senhor havia mencionado para evitar novas situações como essa?
Já sim, já fizemos levantamento, já pontuamos os locais. Depois que eu fiz o pedido, a água subiu muito, então nós vamos ter que fazer uma errata, entende? Por quê? Porque a gente tem que sempre se planejar para que no futuro não aconteça. Então, o que aconteceu? Quando a gente fez esse levantamento, que a água estava estável, de lá para cá subiu em torno de 28 centímetros. Então, é isso que vai ter que elevar a pista? Porque a gente Exatamente. Olha, eu vou citar, por exemplo, entre Porto Velho e Rio Branco, no Acre, sempre tinha esse problema na 364. E nos últimos 3 anos o DENIT fez essa elevação e agora não acontece mais esse problema lá. Então, aqui em 2009, 2010, já foi feita a elevação do grade e a gente já solicitou, já teve um sinal positivo do DENIT que isso vai acontecer assim que normalizar a cheia aí. O senhor falou em 28 centímetros, é porque a gente vê a água ali... Não, desculpe. 28 centímetros após o pedido que eu fiz, com as medidas que eu tinha quando eu fiz o pedido, entende? Entendi. E quanto é mais ou menos no total? Em torno de 2,8 metros. Nossa. Vai ter que levar. É muito. É muito. Prefeito, uma outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer. A gente tem destacado com muita surpresa essa inundação aí no sul do Amazonas, porque há pouquíssimo tempo a gente sofria com uma seca severa. Como é que foi a mudança de cenário? Como que o senhor descreve aí, a população tem feito essa análise própria de quem mora na região, dessa mudança tão repentina, de uma seca tão severa para uma inundação agora que isola a cidade? E olha... E ela, para nós, ela sempre é um problema muito sério, porque eu vou te explicar por quê. Quando a seca é muito grande, nós que dependemos de travessias de balsa também sofremos, como foi o ano passado, o ano retrasado, de fazer filas de caminhões, porque a balsa atravessava 1 ou 2 vezes por dia lá em Humaitá, por exemplo, que os bancos de areia quase faziam o rio inteiro. Dava para atravessar o rio Madeira a pé lá em Humaitá. Então foi realmente um susto esses fenômenos ambientais, climáticos que têm acontecido. Para Apuí sempre acaba dando alguns transtornos. Muito bem. A gente está falando com o prefeito de Apuí, que está trazendo para a gente aqui as informações. Obrigado, prefeito Marco, por todos esses detalhes, por nos atender. A gente aceita o vídeo, se o senhor puder enviar para a gente mostrar e divulgar, jogar luz a esse assunto, né, e trazer para a capital aqui, levar até o governo do estado, governo federal, a situação também da cidade de Apuí, a prestação de serviço que a gente está fazendo aqui junto à Band News Difusora, a difusora do Amazonas, aqui em Manaus, falando sobre o sul do Amazonas. E aí, prefeito, qualquer novidade, qualquer informação que queira divulgar, ou até mesmo reivindicação, solicitação, estamos à disposição aqui para falar sobre este assunto e expor a situação de Apuí, né, Jenny? Exatamente, Rafael, ainda mais preocupante agora com essa previsão aí de ficar pelo menos 60 dias isolado devido à situação da estrada. Muito obrigada pelas informações, prefeito, a gente segue aqui à disposição para o que vocês precisarem. Não, eu que agradeço o trabalho que vocês têm feito, o apoio, a solidariedade que vocês têm demonstrado, mas eu preciso ressaltar que a comunidade de Santo Antônio de Matupi, ele é um distrito bastante grande, um distrito com mais de 10 mil habitantes e que também está completamente isolado. Como ele não faz parte de Apuí, digamos assim, Apuí tem um domínio próprio, é importante ressaltar que a comunidade, a população de Matupi sofre as mesmas consequências que nós, tá? É mais próximo até de Apuí, né? Mesmo estando no território de Manicoré. Isso, ela não tem acesso a Manicoré, ou é Humaitá ou é Apuí. A questão de saúde deles hoje está tratando aqui em Apuí. Muito bem, está feito o destaque também da comunidade do Matupi, prefeito. Obrigado pelas informações, bom trabalho. Qualquer coisa a gente está aqui à disposição. Valeu, um abraço, bom trabalho a todos. Grande abraço, bom trabalho. Situação super preocupante, né, Diane? E lá em Santo Antônio do Matupi, 10 mil habitantes, né? São mais de 10 mil habitantes. 10 mil habitantes também sofrendo com essa situação, assim como sofre a cidade de Apuí e também como vem sofrendo outras áreas ribeirinhas ali, né? Áreas de estrada.
da Transamazônica lá no sul do Amazonas. É claro que a gente vai seguir falando desse assunto aqui na nossa programação. A gente vai aguardar para saber se hoje o prefeito lá de Apuí vai ter essa resposta do DENIT em relação às balsas. Cobrar por aqui também, né? Se as balsas que o DENIT se propôs a contratar vão começar a operar hoje, porque uma balsa contratada pelos próprios comerciantes de Apuí já levou suprimentos ontem, domingo, lá para a cidade, principalmente frios, alimentos, né? E combustível também.